Fala aí pessoal, essa é a quinta parte da nossa Masterclass e agora a gente vai começar a entrar nas etapas que a gente tem até conseguir entrar na organização defensiva propriamente dita. Então, as etapas começam com o equilíbrio defensivo, que ocorre ainda na nossa fase de ataque, quando a gente está na organização ofensiva. Depois a gente tem a recuperação defensiva, ou recomposição, tem literaturas diferentes que dão nomes diferentes, mas que são sinônimas, são a mesma, representam a mesma coisa, que ocorre durante a transição defensiva. E depois, por último, o bloco defensivo, que é quando a equipe já está realmente na organização defensiva. Então vamos falar de forma mais aprofundada um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, começando pelo equilíbrio defensivo, que nem eu já falei, ele acontece no ataque. E vocês vão lembrar lá da aula dos submomentos da organização ofensiva, que quando a equipe está no terço final, nem todo mundo está participando daquele momento, tem os jogadores mais recuados. E o equilíbrio defensivo serve justamente para isso, para dizer como que aqueles jogadores que estão mais recuados, que não estão participando efetivamente ali do último terço, vão estar organizados. E essa organização, esse posicionamento deles, serve justamente para dar segurança para a equipe quando acontece do time perder a bola. E isso facilita para que aconteça uma transição defensiva mais eficiente, consiga anular os contra-ataques e anular situações de ataque rápido também que possa levar perigo para a equipe. Então, no exemplo, a gente vai ter o mesmo lance que já foi utilizado lá nessa aula dos submomentos da organização ofensiva. Tem os jogadores que estão na área e aí a gente perde a bola e repara que tem um triângulo praticamente, né, com 4 jogadores ali atrás. Esse posicionamento não era uma coisa aleatória, era uma coisa treinada para que os jogadores ficassem nesse posicionamento, para tentar manter sempre 4 ou, na pior das hipóteses, 3 jogadores ali atrás, para dar essa segurança para a equipe caso acontecesse de perder a bola. E nesse caso, o adversário tentou sair contra-ataque e o jogador cortou para a lateral e a gente evitou o contra-ataque, aí a bola sai para a lateral, dá tempo do time todo voltar e se organizar para defender. E aí, quando o adversário recupera a bola, a gente entra na transição defensiva, que é quando acontece a recomposição ou recuperação defensiva, como vocês preferirem chamar. Então, essa ação ela consiste em tentar voltar o mais rápido possível para a organização defensiva, ocupar o espaço que cada jogador deve ocupar na recuperação não, quando a gente está organizado já para defender. E não necessariamente precisa ser o jogador no espaço dele. Vocês vão ver melhor no vídeo, por exemplo, o lateral esquerdo às vezes atacou, foi lá na linha de fundo e o ponta não entrou tanto na área ou está mais recuado que ele. Se o ponta tem o entendimento do jogo, ele pode recuar e fazer a vez, né, do lateral e fechar a linha de 4 para o lateral, porque o lateral foi lá na frente. Então o importante é que a configuração, a quantidade de linhas, o sistema, né, seja 4-4-2 ou qualquer forma que você queira marcar, que os jogadores tenham um entendimento para conseguir recompor o mais rápido possível. E é justamente nisso que se caracteriza a recuperação defensiva. E é importante, enquanto está acontecendo essa recuperação, que os jogadores não voltem simplesmente correndo para trás de qualquer forma em linha reta. Que eles tentem ir analisando e avaliando a progressão do adversário, os espaços que estão livres, para ir recuando e recompondo, mas ao mesmo tempo que eles consigam fechar a linha de passe e impedir que o adversário consiga progredir rápido também. Então, vamos por exemplo. Se eu não me engano, o primeiro lance é justamente essa situação que eu comentei com vocês. Esse camisa 9 aí era o nosso ponta. É o Catatal que passou no Vasco, no Vitória. Ele percebe que o lateral, que até o Marlon, que está hoje no América Mineiro, tá à frente dele, e ele vai dar o tiro para fazer a função do Marlon lá e fechar a linha. Aí novamente, a equipe vai perder a bola, vai entrar no momento de transição defensiva.
Novamente, o Catatal dando um tiro para. E aí dessa vez, agora dando um tiro para trás e impedindo a progressão do adversário. Passando ele primeiro, ao invés de tentar dar o bote sem ter passado, e impede a progressão. Aí novamente, a mesma situação. A gente começa esse lance em inferioridade numérica até e termina em superioridade. Esse daí foi um caso para servir de exemplo justamente do que a gente não queria que acontecesse. Então a bola saiu em lateral, os caras bateram rápido, bateram tão rápido que se configurou como uma situação de transição defensiva, porque não deu nem tempo de organizar. Aí o volante saiu para fazer a cobertura do lateral que estava mais à frente. E aí o erro aqui nesse caso foi justamente o lateral do lado oposto sair para fazer a cobertura do volante. E o que, que isso acarretou? A gente ficou só com duas linhas. O volante aqui também, ele não era um zagueiro que estava jogando improvisado por conta de suspensão, lesão e tudo mais. E não é um cara tão móvel quanto o volante. Então ele não conseguiu impedir a progressão. O adversário conseguiu progredir, né? Ele não conseguiu temporizar a jogada. E como o lateral esquerdo veio fazer a cobertura dele por dentro, acabou gerando essa situação de 3 contra 2 para cima dos zagueiros. Então esse lance foi destacado também, mostrado para os atletas, porque uma das coisas que a gente cobrava era que na pior das hipóteses tivesse 3 atrás. Então se o lateral tivesse acompanhado o cara que estava com ele no começo da jogada, a gente teria lá uma linha de 3 e não tinha espaço para essa bola entrar na profundidade, no cara do lado oposto e ele já atacar o nosso gol direto. Então, isso daí só para ilustrar para vocês também porque que a gente achava importante ter sempre 3 pelo menos atrás. Né? E aí entrando agora na organização defensiva propriamente dita, a gente tem o bloco defensivo. Então, o bloco defensivo ele pressupõe um posicionamento que é definido antes da partida. Obviamente, isso pode ser alterado ao longo do jogo, mas seja 5-3-2, 5-4-1, 4-4-2, enfim, a formação que a equipe, que vocês quiserem. Então, isso facilita, né, que tenha coordenação nos movimentos, porque os jogadores sabem as posições e as movimentações que eles precisam fazer para conseguir estar de forma organizada e recuperar, com isso recuperar a bola e proteger a baliza, né? E aí os submomentos da organização defensiva são justamente a altura do bloco, se é bloco alto, bloco médio ou bloco baixo. Então, assim como na organização ofensiva tem relação direta o submomento com o local onde você está no campo, na organização defensiva também. O submomento da organização defensiva tem relação direta com onde a equipe está posicionada no campo. Se ela está marcando num bloco mais alto, num bloco médio ou num bloco baixo. Então, para dar exemplo para vocês, o que seria o bloco? É todo esse conjunto, são jogadores marcando em conjunto. Então, essas linhas verdes que vocês estão vendo formam o perímetro do bloco, que nesse exemplo eu fiz até um bloco um pouco mais compacto. O que é o bloco mais compacto? É com a linha defensiva e a linha de atacante mais próxima. Então, vantagens de você jogar com esse bloco mais compacto é que ele diminui os espaços entre linhas, então, porque os jogadores estão mais aglomerados, né, estão mais próximos, então não tem tanto espaço para a equipe adversária conseguir construir, conseguir jogar por dentro do bloco. Então provavelmente ela vai tentar jogar por fora. E essa proximidade também facilita a situação de cobertura. Então se um jogador for vencido num duelo defensivo, né, num contra um, tem algum outro próximo para conseguir fazer uma cobertura dele e ser mais uma pessoa que está impedindo a progressão do adversário. A desvantagem dele é que se você está num bloco muito baixo, por exemplo, seus jogadores estão longe do gol do adversário para uma situação de contra-ataque quando você recupera a bola.
Ou se você está num bloco alto, vai ter muito espaço nas costas da linha defensiva. Então a equipe fica mais vulnerável, né, contra bolas longas nas costas da zaga. Aqui é um outro exemplo que eu resolvi colocar, que seria um bloco mais espaçado. Então qual é a vantagem do bloco mais espaçado? É que ele consegue controlar melhor a profundidade. Então aqui, no exemplo que o bloco está marcando alto, mas e aí com isso, como o bloco está espaçado, você consegue ter alguns jogadores mais avançados que pressionam a saída de bola do adversário, mas você também tem os zagueiros posicionados de forma que conseguem controlar melhor essa profundidade caso aconteça uma bola longa tentando atacar as costas da última linha. E esse bloco mais espaçado também pode estar um bloco melhor, né, para você estar preparado para pressionar a saída de bola do adversário, justamente por essa situação, né, de você conseguir subir os jogadores da frente para pressionar sem ter tanto risco. Obviamente ainda vai existir risco, né, mas você tem tanto risco atrás, porque na teoria os jogadores mais recuados vão estar atentos com essa bola nas costas. Então, o que determina se é um bloco alto, um bloco baixo ou um bloco médio? Essa linha amarela tracejada que vocês estão vendo, partindo ali, pegando o último jogador da linha defensiva, determina em que altura está o bloco. Essa é a forma que eu gosto. Eu já vi literaturas que abordam pegando a distância até esse primeiro homem da linha defensiva, assim como eu já vi literaturas também que fazem justamente o contrário. Pega o primeiro homem lá do ataque e traça uma linha naquele primeiro homem do ataque e vê a distância daquele jogador até a linha de fundo do gol adversário. E aí, se for uma distância curta, é um bloco alto. Se for uma distância média, é um bloco médio. Se for uma distância grande, é um bloco baixo. Só que eu acho esse conceito dessa linha próximo ao atacante um conceito um pouco falho. Porque vamos supor que um atacante suba para tentar fazer a pressão sozinho. Se ele errar esse momento de fazer a subida da pressão, ele vai subir sozinho, então a equipe está toda atrás, a equipe pode estar ainda num bloco médio, por exemplo. Mas se você for ver só o atacante que subiu para fazer a pressão no momento errado, você vai dizer que na verdade a equipe está marcando um bloco alto, quando não está. É uma linha só, um jogador que subiu, mas a equipe está toda mais recuada num bloco médio ou num bloco baixo até de repente. Então eu acho que esse conceito, pegando da linha de fundo da baliza, né, da própria equipe até o primeiro defensor, tirando o goleiro, né, eu acho que é um conceito que representa melhor a maioria das vezes onde de fato está o bloco defensivo da equipe. Por isso essa setinha, essa distância da linha do gol até a linha tracejada. E aí você tem que fazer, né, quando vocês estão analisando esse momento da organização defensiva, aquelas mesmas perguntas da organização ofensiva. Quantos jogadores estão participando efetivamente? Quem são eles? Características deles? São bons no contra um? Não são? Tem dificuldade em pressionar o portador da bola? O atacante participa mesmo? Ele marca ou não? É daquele atacante que não ajuda em nada no momento defensivo, então já seria menos um defendendo. Por onde que essa equipe gosta de pressionar, ou por onde essa equipe prefere ser, por onde essa equipe prefere ser atacada, na verdade, que é a hora que ela resolve pressionar. Tem equipes que às vezes deixam a bola entrar no corredor lateral e aí é a hora que ela sobe para pressionar. Então ela prefere ser atacada pelos lados. Então pode ser um padrão. Ou por onde ela tem mais dificuldade, quando você está analisando o adversário, principalmente. Por onde, de repente, é o, sei lá, o lado esquerdo, porque o lateral não marca bem e o ponta não volta para marcar. Então, é um lado mais fraco, onde eles ficam mais vulneráveis. Por quê? Já seria justamente essa situação que eu expliquei.
porque eles são mais vulneráveis, nesse exemplo que eu dei, por conta do lateral e do ponta. Como que essa equipe marca? Ela é mais pressionante ou é posicional? Posicional é que ela é um pouco mais passiva na marcação, ela só se preocupa em fechar as linhas de passe sem pressionar com tanto ímpeto o adversário. Ou é individual, ou é zona, enfim, o como essa equipe marca. E aí, essas mesmas perguntas são feitas, seja para bloco alto, para bloco médio ou para bloco baixo. Então, algumas literaturas tentam determinar também essa medida. Ah, bloco alto é 45 metros, é 40 metros. Isso partindo da linha do gol, né? E depois, o bloco médio seria 35, 30 metros de distância da linha de fundo. E bloco baixo é 20, 25. Mas, novamente, mesma situação que eu comentei lá atrás com vocês, quando a gente dividiu os campos para falar dos submomentos ofensivos. Você não tem nenhuma medida no campo que vai te dizer, ah, aqui é 25, aqui é 35, aqui é 40. Então, é uma situação que não tem uma referência fácil a olho nu. Então, é muito mais o feeling do que você olhar e saber que ali tem 25, tem 30, tem 40 metros. E uma equipe, muitas das vezes, ela não marca numa única altura. Daí os submomentos, porque vão ter situações que a equipe vai subir para marcar alto, com bloco alto, outras situações que ela vai marcar em bloco médio e outras que ela vai marcar em bloco baixo. Por isso que são os submomentos da organização defensiva, porque em algumas situações os comportamentos mudam de uma altura de bloco para outra. Então, aqui no bloco médio, por exemplo, uma equipe que opte por fazer a maior parte da sua marcação em bloco médio, ela tem o que é considerado o bloco mais equilibrado, a altura de bloco mais equilibrada, porque ele está, de certa forma, preparado para subir o bloco e pressionar, se for necessário, quanto para recuar, se o adversário conseguir progredir. Então, ele é equilibrado dos dois pontos, tanto de risco quanto de benefício. Se você não está tão perto do gol, mas também não está tão longe quando você recupera a bola, assim como você também não tá consegue deixar o adversário relativamente longe do seu gol, sem dar tanto espaço nas costas da zaga, mas ainda assim há algum espaço. Então, ele é um bloco mais equilibrado. A maioria das equipes opta por marcar em bloco médio, geralmente. É o mais comum, eu diria. E o bloco baixo é aquilo que a gente já comentou, tá mais longe para contra-atacar, mas também, por outro lado, tem mais pessoas para defender. Então, na teoria, dificulta que o adversário faça gol, mas também fica mais difícil para que você faça. E geralmente aquela situação que eu comentei do centroavante, quando a minha equipe marca em bloco baixo, baixo mesmo, muito baixo, geralmente até o centroavante marca. Geralmente todos os jogadores participam desse submomento, né, do bloco baixo. Então, vamos para o vídeo que a gente vai ver justamente essas situações que eu comentei com vocês. Isso daí é um jogo contra o Flamengo do Jorge Jesus, do Campeonato Carioca, quando a gente estava no Madureira. Repara aí o bloco que tá. O bloco vai ser destacado aí para vocês. E a distância para a linha de fundo, né? Então vocês podem ver que é um bloco médio, mas que em nenhum momento a gente sobe para pressionar mesmo, porque os jogadores do Flamengo são bons tecnicamente. Então a gente achava que era um risco subir para pressionar mais em cima. Então a gente fazia uma situação mais posicional de fechar a linha de passe, porque eles buscavam muito esse espaço entre linhas. Então o nosso objetivo era não deixar entrar por dentro do nosso bloco. E aí quando eles tentavam forçar uma jogada, ou se aproximavam do terço final, é que a gente pressionava. Aí vocês já estão vendo agora uma situação completamente diferente, que foi na Série D contra o Bangu. A gente fazia a marcação
em bloco alto, que é para marcar o tiro de meta do adversário. Então é uma situação que a gente está marcando em bloco alto. Num 4-1-3-2. E aí vocês vão ver que tem as setas indicando para onde os jogadores vão ter que correr para marcar a saída curta. Assim que a bola sair, aqueles jogadores já saem para pressionar. O nosso volante tem que ter um controle espacial ali grande, porque ele acaba ficando com dois jogadores. Então, se a bola sair pela direita, ele se aproxima do cara da direita. Se a bola sair para a esquerda, ele se aproxima do cara da esquerda. E os dois extremos que estão fazendo os lados nessa linha de três, eles têm que estar atentos para, dependendo do lado que a bola for, eles tomarem uma atitude, seja subir para pressionar o lateral, ou se a bola sair do lado oposto ao dele, ele fecha por dentro justamente para conseguir auxiliar esse conseguir auxiliar esse volante que está sozinho. Então vocês vão ver que a bola saiu e aí a equipe tá toda em encaixe individual, que nem dá para ver aí, e a sobra, digamos assim, o jogador a mais do adversário que vai estar sobrando é justamente o cara lá do lado oposto, que o extremo vocês conseguem ver aí que ele tem que ter atenção com dois jogadores, seja se a bola sair por dentro ou pro lado. Só que como a gente já sobe pressionando muito forte, é muito difícil o cara ter precisão para fazer essa bola chegar boa lá do lado oposto. Então essa era uma estratégia que a gente adotava, comportamento em bloco alto. A gente já viu ali no jogo contra o Flamengo que o comportamento era completamente diferente, jogando em bloco médio e muitas vezes baixando quando era necessário, ficando até em bloco baixo. Então, essas mudanças de postura podem acontecer também em função do adversário. Aí um jogo contra o Mirassol, lá em Mirassol, a mesma situação. Saiu curto, subiu para pressionar logo, forçou o erro e bola nossa. Aí agora já é uma situação um pouquinho diferente, com bola rolando. Bola rolando, vocês podem ver aí que é um bloco médio baixo, que tá não chega a ser extremamente baixo, mas também não é médio. Eu costumo chamar de médio e baixo. E uma outra orientação que a gente tinha é: chegou na linha do meio campo, tem que ter pressão. O cara não pode subir com bola descoberta. Então, vocês vão reparar nesse lance que a bola vai chegar na linha do meio campo, vai passar, começa a pressão forte, inclusive dos atacantes. Todo mundo da equipe participava do momento defensivo. Aí, novamente, a mesma situação, esse jogo foi contra o Cascavel, lá no Paraná. A bola vai chegar perto da linha do meio campo, o volante já saiu da linha dele para pressionar, forçou o erro. Aí outra situação, se tentarem uma bola por dentro, que entre dentro do nosso bloco, entrou no bloco também, pressiona. Nesse caso foram dois pressionar um jogador só, recuperou a bola. Outra situação, gatilho para subir. Às vezes o gatilho para subir a pressão, repara que aqui nesse lance a gente... Opa, voltei demais. Aqui nesse lance está em bloco médio alto, e o jogador já vai se preparar para correr, para pressionar. Essa subida de pressão foi justamente porque a gente fez uma análise do adversário e viu que tinha alguns jogadores deles que tinham uma deficiência técnica mesmo, e quando eram pressionados tinham muita dificuldade. Então a nossa instrução para esse jogo foi: a bola entrou em determinados jogadores, é para subir e pressionar. É justamente o que vai acontecer nesse lance. O cara sobe, pressiona, vai roubar a bola, vai forçar o erro, na verdade, né? O passe já saiu ruim, o goleiro ainda tenta jogar, a gente recupera a bola e termina em gol. Se eu não me engano, teve outro lance nesse jogo, mesma situação. Os caras tentando jogar curto, a gente vai subindo. Na hora que entrou no jogador que era determinado para pressionar, que era o goleiro e o lateral, todo mundo sobe pressão, a gente rouba a bola e consegue também... Acho que esse não termina em gol, mas a gente finaliza. Então esses foram alguns exemplos para mostrar para vocês, seja de gatilho para subir pressão, seja de altura de bloco, de comportamento mais posicional ou mais pressionante. A gente vai encerrar por aqui essa quinta parte da Masterclass.
E na próxima aula eu vou falar para vocês sobre os métodos de defesa: individual, zona, zona pressão, encaixe, individual, individual por setor, enfim. Então, encontro vocês na próxima aula.